Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Esse é o nosso primeiro episódio que também está disponível no rádio. Estamos na Mundo Livre, de Curitiba. Então olá para você também que está ouvindo aqui em 93.9 FM. É que eu falo, o meu telefone estava lá no grupo, nesse grupo desses 4 hackers, né? Um já disse que integrou isso ao Vedevaldo, é isso mesmo? Tá? E, obviamente, o Brasil é um país com lei. Esse pessoal, ao confirmar tudo que aconteceu aqui, tem que ser responsabilizado. Da minha parte, não tenho nenhuma preocupação. As investigações ainda estão em andamento. Não se sabe tudo o que envolve a prisão dos 4 suspeitos de terem hackeado os celulares do ministro Sérgio Moro, de outras autoridades e até do presidente Jair Bolsonaro. Mas e o que acontece se esses suspeitos forem mesmo, como até já declararam, as fontes da informação divulgada inicialmente pelo site The Intercept Brasil, aquelas conversas do então juiz Moro com procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba? Será que o jornalista Glenn Greenwald pode ser punido? Esse é um tema do 15 Minutos de hoje. Também analisamos a política externa do governo Bolsonaro nesse primeiro semestre do ministro Ernesto Araújo nas relações exteriores. E ainda falamos de Olimpíadas. Falta um ano para o começo dos Jogos de Tóquio e a organização apresentou as medalhas que serão entregues aos atletas vencedores. Elas que são feitas totalmente de materiais eletrônicos reciclados. Daqui a pouco eu explico. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Teriam sido os hackers presos pela Polícia Federal as fontes do Intercept Brasil, o site que inicialmente divulgou as supostas conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato? E se tiverem mesmo sido eles as fontes, o que pode acontecer? O Renan Barbosa é repórter da Gazeta do Povo em Brasília, está aqui no 15 Minutos para falar sobre o assunto. Ô Renan, você conversou com vários especialistas sobre esse tema, tem inclusive reportagem publicada na Gazeta sobre esse assunto. E aí, o site The Intercept e o jornalista, o Glenn Greenwald, podem ser implicados nesse caso, eventualmente, se os hackers presos forem mesmo as fontes da informação deles? Conversei com quer advogados de um lado, quer promotores e procuradores de outro, né? Primeira coisa, é muito cedo ainda, as coisas estão se desenrolando nesse exato momento. Saiu na Folha de São Paulo uma notícia que o hacker teria dito que repassou de forma anônima o material para o The Intercept. Isso é uma coisa que os jornalistas, principalmente que lidam com dados complicados, que oferecem riscos, às vezes eles disponibilizam canais para as pessoas mandarem documentos para eles sem que nem o jornalista saiba quem mandou, que é uma espécie de super garantia. Agora, de qualquer maneira, tudo que está sendo dito vai precisar ser provado. Num processo, a gente ainda está na fase da investigação, isso vai ter que ser repetido judicialmente. A confissão desses hackers, embora seja importante, ela não é uma prova absoluta, a gente já viu versões sendo mudadas, isso tudo tem que ser visto com cuidado. Agora, se esses hackers são de fato as fontes do Intercept, a princípio o sigilo de fonte protege o jornalista de ser obrigado a revelar suas fontes, né? E protege o jornalista também, numa visão um pouquinho mais ampla, de divulgar informação de interesse público sem que ele tenha exatamente clareza de como ela chegou. Por exemplo, se você imagina que o jornalista não pode publicar nada que não seja nenhum tipo de informação, foto, imagem que não tenha sido coletada de uma maneira absolutamente regular, né? Na prática você vai inviabilizar o trabalho do jornalista. Sim. Então, se ele não tem nada a ver com a fonte, ele não pode ser obrigado a revelar suas fontes e ele não pode ser responsabilizado por publicar material de interesse público, salvo nos casos, e aí tem uma discussão caso a caso, de calúnia, difamação, injúria, que são casos que a jurisprudência lida todo dia. A gente vê jornalistas, às vezes, sendo processados, isso aí tem que ser visto no caso a caso. Pois é, aí tem um outro lado aqui que eu estou vendo na reportagem que você colocou também na Gazeta do Povo, Renan, em relação a uma conversa que você teve, por exemplo, com o Procurador de Justiça, o Rodrigo Chemin. Aí estamos falando, claro, no campo da especulação, né? Mas aí, por exemplo, se de alguma maneira o jornalista ou qualquer jornalista tenha auxiliado ou até estimulado a obtenção dos dados, aí a coisa mudaria de figura? Exatamente.
proteção constitucional do sigilo de fonte não é uma imunidade contra investigações, não é uma licença para cometer crimes. Se a polícia descobrir, sem precisar obrigar os jornalistas a revelar suas fontes, de que eles eventualmente, isso não é só no caso do Intercept, vale para qualquer caso, que eles eventualmente estavam envolvidos no crime, e envolver-se no crime é de muitas maneiras, seja financiando, seja, como lembrou o procurador Rodrigo Chemin, se eles sabiam do que estava acontecendo e estimularam, mesmo que verbalmente, por palavras que aquilo fosse feito, eles podem ser considerados partícipes do crime. Renan, obrigado, até a próxima. Obrigado. Com grande apoio do meu ministro das Relações Exteriores, no zelo das indicações das embaixadas, também sem mais o viés ideológico do passado. Ao anunciar a escolha do diplomata Ernesto Araújo para o posto de ministro das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na época, na conta dele no Twitter, que a política externa brasileira deveria ser parte de um momento de regeneração do Brasil. Será que isso está acontecendo mesmo nos 6 primeiros meses aí de Araújo à frente do Ministério? O repórter Tiago Cordeiro assina a reportagem sobre o tema aqui na Gazeta do Povo e conversa com a gente aqui no 15 Minutos. O Tiago, dá para dizer o que em relação a mudanças no Itamaraty desde que o Ernesto Araújo assumiu o cargo lá no Ministério, hein, Tiago? Mudou muita coisa, principalmente na rotina do Itamaraty e na organização interna, quem toma as decisões e quem assume a frente nas negociações mais delicadas. Mudou também o foco para o trabalho dos diplomatas, como é que eles se posicionam em discussões internacionais. O Brasil tem se manifestado de uma forma mais enfática sobre alguns temas e que antes simplesmente seguia o fluxo, acompanhava o movimento dos outros países. Mas e essa mudança tem representado o que para o Brasil? Internamente, entre os diplomatas, a mudança trouxe um pouco de ruído, porque é uma carreira muito... respeita muito a hierarquia, sabe? E tem muitos políticos envolvidos no dia a dia das relações exteriores e menos técnicos. Do ponto de vista exterior, do ponto de vista das negociações exteriores, das visitas do presidente, dos congressos organizados pela ONU, tem provocado uma reação de surpresa, porque a postura mudou bastante realmente. O Brasil tem entrado em discussões que não entrava antes sobre, por exemplo, o uso de algumas expressões, a defesa de questões de gênero, por exemplo, que eram termos já estabelecidos em tratados internacionais. O Brasil tem pedido para rever algumas posições suas mais antigas. Então tem um pouco de ruído interno e do ponto de vista exterior tem uma mudança muito grande. Os diplomatas de outros países estão reparando que a postura do Brasil mudou bastante. Dá para perceber, claro, né, que esse período também é marcado por uma aproximação maior, pelo menos na tentativa, né, de aproximação aí com os Estados Unidos e até com Israel, enfim, são alguns dos focos nesses primeiros 6, 7 meses aí do Ernesto Araújo como ministro e de toda a política externa do governo Bolsonaro, né, Tiago? Antes do Bolsonaro, o único presidente da República do Brasil que visitou Israel foi o Lula. O Lula visitou Israel e depois foi para a Cisjordânia. O Brasil sempre teve essa linha de mediar situações de tensão e de não se posicionar. O Bolsonaro foi para Israel e não foi para a Cisjordânia. O Brasil tem se posicionado de uma maneira mais enfática e, sim, buscado aliados, principalmente Estados Unidos e Israel. O governo do PT tinha uma tendência de tentar aproximar o Brasil de outros países do terceiro mundo e da América Latina. E o Bolsonaro tem uma tendência de querer aproximar o Brasil dos países desenvolvidos. Por isso também a tentativa de colocar o Brasil na OCDE, né, no clube lá dos países ricos. O nosso ingresso na OCDE está bastante avançado, com apoio, em primeiro lugar, de Donald Trump, tá certo? E todos os países concordam com a nossa entrada, faltam alguns pequenos detalhes para que isso seja efetivado. Em relação ao Mercosul, Tiago, também é um tema, né? Porque afinal, vamos lembrar, lá na época da transição ainda foi dito pelo próprio ministro Paulo Guedes, né? A época ainda para ser o ministro da Economia, de que o Mercosul não era uma prioridade. E aí, desse período, passa para o Brasil assumindo agora a presidência rotativa do bloco e também o acordo, né, com a União Europeia. Então também é um capítulo desse balanço de 6 meses do Ernesto Araújo, a questão do Mercosul. É um sinal também de que o governo tem revisto algumas posições, tem tido esse cuidado de revisar algumas posições. Não só com relação ao Mercosul, também com relação à China. O vice-presidente esteve há pouco tempo na China, e a China, como nosso primeiro parceiro comercial do mundo, interessa sim aprofundarmos as negociações com esse importante país. O presidente Bolsonaro sempre foi muito crítico da China,
e sempre achou que a China não tinha interesse de criar relações de igual para igual com o Brasil, e já mandou emissários, já mandou ministros, mandou o vice-presidente Mourão para a China, e com o Mercosul a mesma coisa. Bolsonaro já se encontrou com o presidente do Paraguai em Brasília, já visitou a Argentina, já estabeleceu propostas de fortalecer a parte econômica do Mercosul, e agora essa conquista incrível, que é firmar esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que é um acordo que vem sendo negociado há 20 anos, exatamente 20 anos. E agora, esforço, claro, mérito, claro, dos diplomatas que trabalharam ao longo desses 20 anos, mas não dá para negar que foi na gestão dele que aconteceu de o acordo realmente ser fechado. Tiago, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Foram apresentadas as medalhas dos Jogos Olímpicos, medalhas de ouro, prata e bronze, que foram produzidas a partir do descarte de material eletrônico. Começou a contagem regressiva para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Pois é, falta um ano para começar a Festa Mundial do Esporte. Aliás, como passa o tempo, hein? Já se vão lá 4 anos da Olimpíada do Rio de Janeiro. Pois é, hoje aqui no 15 Minutos eu quero trazer uma conversa sobre as medalhas que vão ser entregues aos atletas. Medalhas que, aliás, são lindas e também são parte importante de uma mensagem que quer ser transmitida, né, pela organização dos Jogos, que é a sustentabilidade. As medalhas são feitas de materiais eletrônicos reciclados. Eu convidei aqui para o podcast o Luan Galani, que é editor de House, que é a editoria que trata de arquitetura e design aqui na Gazeta do Povo. Ô Luan, eu disse aqui que as medalhas ficaram lindas, né? Você achou também que ficaram lindas ou não, hein? Márcio, eu achei particularmente muito bonitas, assim, na minha opinião, muito elegantes. Tem muito de uma linguagem contemporânea do design japonês, assim, dá pra gente perceber isso. Embora eles tenham aberto um concurso internacional para estudantes e profissionais, designers profissionais, né? Mas eu acho que, assim, o que a gente pode ver? Ela tem mais ou menos 8,5 centímetros de diâmetro, ela não é muito grande, que tem tudo a ver com essa vibe mais minimalista japonesa. E na frente ela tem só os anéis olímpicos, a logo desses Jogos de 2020, e atrás tem a deusa Nike, que é a deusa grega da vitória, né? Inclusive um parênteses, porque a gente nunca entende por que Zeus sempre venceu todas as batalhas, mas é porque a amante dele era Nike, né? Então ela sempre fazia ele sempre vencer. E é isso, a medalha é muito simples, mas eu acho que mais do que beleza, na verdade, tem um conceito de sustentabilidade guardado. E é esse conceito exatamente, Lua, que os jogos como um todo querem transmitir, né? E aí a medalha entra nesse cenário. Exatamente, assim, quando a gente conversando com outras pessoas da redação, a gente vê que nas Olimpíadas isso não era muito comum. Em 2016, no Rio, e os atletas plantando a sua semente, deixando a sua semente para a floresta dos atletas. E você lembra da abertura da Olimpíada do Rio, quando os atletas plantaram sementes que iriam virar uma floresta? O legado verde da Olimpíada virou preocupação para o Tribunal de Contas da União. Mas não deu muito certo, né? A pena é que, de certa maneira, perdeu-se um pouco dessa oportunidade. Teve toda uma cerimônia com as pessoas, os atletas, colocando lá a mudinha, que ia ser uma floresta e tal, e isso acabou não dando consequência, né? Exatamente, Márcio. Então, quer dizer, a gente fez um compromisso, o Comitê Olímpico Brasileiro, na frente de quase 3 bilhões de pessoas, quando os atletas plantaram lá as mudinhas. Isso nunca foi pago. A empresa contratada para isso nunca foi paga. As mudas, cara, eram mudas, hoje elas estão com quase 2 metros, então quase triplica o valor para você levar para um lugar e plantar, e a intenção era de mostrar as frutas e as flores na abertura dos novos Jogos Olímpicos, e o que não vai acontecer. Isso mostra muito, assim, a cultura de um povo, né? Não adianta, a sustentabilidade não está no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Ao contrário do povo japonês, por exemplo, como a gente está vendo. Exatamente, olha só, eles ficaram um ano pedindo para as pessoas do Japão inteiro doarem consoles de videogame, televisões, celulares. Eu anotei aqui, são mais de 6 milhões de celulares. E assim, a gente vê que dentro desses eletrônicos tem uma tabela periódica imensa. Então eles reciclaram, tiraram o ouro, a prata e o bronze daí. E fizeram as medalhas. E assim, não é um grande esforço. O japonês, ele tá ligado para isso. Tá no dia a dia dele reciclar tudo dentro da casa dele, né? É lei, é cultura, é um comportamento, assim. E quando a gente fala de cultura e comportamento, dá para lembrar também, por exemplo, das várias imagens que circulam em eventos esportivos de torcedores do Japão, quando acaba o jogo lá na arquibancada e tal, fazem toda a festa e daí todo mundo com a sua sacolinha recolhendo lixo. Isso aconteceu aqui na Copa do Brasil em 2014, enfim, outros países, quer dizer, é uma questão cultural mesmo. É verdade, desde esse pequeno exemplo, assim, quando a gente olha artes marciais japonesas, o Aikido, por exemplo, após uma aula de Aikido, todo mundo que fez a aula se reúne para limpar o dojo.
Esse é só um exemplo. Então é bem isso. Você limpa o dojo, você cata o lixo pós uma partida de futebol e você vai reciclar as coisas porque eles entendem o ciclo. Muito legal. Quem quiser ver as imagens dessas medalhas lindas, como a gente conversou aqui, pode acessar lá no House, na Gazeta do Povo. Lu, obrigado. Até a próxima. Valeu, até. Esse foi mais um episódio, o 20º do 15 Minutos, nosso podcast diário, gravado no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. E o primeiro episódio também aqui na Mundo Livre FM. Eu sempre lembro que você pode ter muito mais informação assinando a Gazeta do Povo. Então, não esqueça de assinar. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!